Nós estamos num momento de mutação, comandante, e nesse momento, eventos importantes estão ocorrendo dentro do BRICS. A Rússia tem vivido momentos difíceis, onde o Putin tem consolidado o seu poder paulatinamente, teve diversas ameaças importantes ao seu controle sobre o país. O conflito da Ucrânia desempenhou para ele um papel importante, não só em relação a conter danos vindos da Ucrânia, mas a contestação interna que foi fomentada por forças contrárias a ele. E ele vem consolidando seu poder, fez algumas mudanças nas Forças Armadas e vem mantendo o caminho. Okay? Quando a gente olha a China, eu gostaria só de falar desses dois países primeiro. À vontade, o senhor aqui é dono, professor. Vamos dar like, pessoal. O senhor é dono do show. É para que nós possamos contextualizar a questão dos BRICS. Então, na Rússia, houve uma tentativa grande de desestabilizá-lo, o presidente Vladimir Putin. E ele, inclusive, agora recentemente, numa reunião de um think tank, ele disse que estava preocupado com ações como, por exemplo, a preparação de uma bomba suja, que diz ele ser por parte da Ucrânia. Uma bomba suja é uma que envolve explosivos convencionais e com elementos radioativos. Na colocação dele, a Ucrânia poderia lançar uma bomba dessa e colocar a responsabilidade nos russos. Já a Ucrânia diz o inverso, diz que provavelmente os russos colocarão algum tipo de artefato, colocarão a culpa na Ucrânia. Esse é um jogo político, isso é um jogo de xadrez. Mas, paulatinamente, volto a dizer, o poder, porque nós vamos falar já de poder, o poder do presidente russo não só se consolida como já estava, mas se mantém inabalável. Muitos pensaram que alguns militares iam se voltar contra ele, que haveriam protestos da população contra a guerra da Ucrânia, e ele permanece no caminho que ele traçou. O poder do presidente Putin se mantém. Quando nós passamos para a China, então, já que estamos falando de BRICS, tivemos recentemente o 20º Congresso do Partido Comunista Chinês, onde o líder Xi Jinping consolidou o seu poder de uma forma inédita, comandante. Ele foi nomeado agora para um 3º mandato. Havia uma tradição na China de, a cada 2 mandatos, o líder se afastar e permitir a nova geração assumir o poder. Xi Jinping cumpriu 2 mandatos, 10 anos no poder, como secretário-geral do partido, como presidente do país e como presidente da comissão militar, mas ele pleiteou um 3º mandato, muitos diziam que seria muito difícil, e ele conseguiu se consolidar. Okay? Recebeu o 3º mandato, será provavelmente em março, haverá uma nova reunião, onde ele provavelmente fará todos os cargos principais do partido, e ele, então, hoje, consolida o poder. Não há nenhuma dúvida de que, como eu disse lá no vídeo 108, e no 107 e no 108 lá do meu canal, Checkmate Global, eu mostrei que aqueles ruídos, aquelas conversas de que Xi Jinping estava em casa, estava detido em prisão domiciliar, que ele tinha tomado um golpe, foi o inverso. Eu mostro lá que ele criou um inimigo para ele para ter o pretexto de prender 1,4 milhão de pessoas em 100 dias, nas vésperas do Congresso. Olha o que é poder, olha o que é lidar com poder. Nas vésperas de um Congresso que definiria o novo secretário do partido, futuro novo presidente, enfim, os próximos anos, ele cria uma situação onde dá para ele o pretexto e ele prende 1,4 milhão de pessoas em 100 dias. Obviamente, ele se preveniu para esse Congresso. E nessa nova composição do Politburgo, do Comitê Permanente, ele só colocou pessoas fiéis a ele, comandante. Aqueles que nos ouvem e veem, é importante entender que ele preza muito a confiabilidade. Então, por exemplo, um dos líderes agora, a partir de agora, que é o segundo praticamente na hierarquia, o Li Qiang, que será provavelmente o primeiro-ministro,
trabalhou com ele de 2004 a 2007. E foi exatamente o camarada, o líder do partido, na região de Xangai, onde teve 2 meses que eles trancaram a cidade, ok? Aquela com Covid zero, ok? E trancaram Xangai. E vocês sabem, aqueles que não conhecem política chinesa, Xangai era um dos redutos da oposição a Xi Jinping. Ele trancou a cidade toda durante 2 meses. Esse que agora foi premiado como o segundo na hierarquia chinesa. Então, Xi Jinping consolida seu poder. Os próximos 5 anos ele terá um 3º mandato e ninguém duvida, comandante, que ele terá o 4º mandato. Alguns falam até agora de forma vitalícia. E isso fica mais ou menos claro porque todos os planejamentos do partido não estão sendo feitos para 2027, estão sendo feitos para 2032. Ou seja, 2032, 10 anos para frente, 2 mandatos no mínimo. Se a gente percebe como se disputa o poder e como se consolida o poder Rússia e China, chegamos então ao B, Brasil. Ok? No Brasil, o que nós percebemos é uma ingenuidade muito grande em relação a como se conquista poder. Já foi dito aí pelo José Dirceu e pelo Barroso, poder é algo que se toma. José Dirceu disse, vamos tomar o poder, que é diferente de ganhar eleições. E o Barroso disse que poder se toma. E eles dois foram, assim, falaram aquilo que é o óbvio. Poder não vem com cargo, comandante. Poder não vem com título. Ele te dá o direito de exercê-lo, mas tomar o poder e mantê-lo é o grande desafio daqueles que são realmente vocacionados para isso. Dei o exemplo agora do Putin, dei o exemplo do Xi Jinping, para mostrar como em qualquer país sempre haverá uma disputa pelo poder, independentemente do cargo. E nesses 2 exemplos que eu dei, obviamente, eles mantêm seu poder e o aumentam até, usando, às vezes, maneiras não muito ortodoxas. Não necessariamente eles jogam dentro das 4 linhas. E agora o Brasil, né, as 4 linhas, como está sendo propagado e dito. E agora o Brasil é um país importante, um país estratégico, que tem muitos recursos em commodities, recursos minerais, alimentares, água potável, terras raras, etc., e, naturalmente, é um país que está sendo disputado pelos dominadores globais. Os dominadores globais já controlam a maior parte da América Latina. Falta o Brasil. No Brasil, eles têm um poder grande, porque usam a esquerda para expandir o seu poder. E, claro, hoje eles controlam grande parte através do judiciário. Mas eles almejam, naturalmente, o poder total sobre o Brasil, e, para isso, a eleição desse ano tem um cunho estratégico muito importante. Vejam bem, não é propriamente o fato de ganhar só a presidência, é de ganhar todo o controle sobre os poderes no Brasil. Eles já têm o judiciário, eles têm a mídia, eles têm as universidades, né? O Congresso é fácil de negociar e conversar, quem conhece a história do Brasil. O Congresso não é uma distinção, geralmente ele não se opõe ao poder consolidado. O judiciário já está com eles precisam apenas agora do executivo para acelerar a sua pauta, acelerar a sua agenda e fazer acontecer aquilo que eles precisam para que o Ocidente fique completamente desestabilizado. Quem acompanha o meu canal, Checkmate Global, sabe que o objetivo dos dominadores globais é solapar a economia do Ocidente para que ela, a Europa e os Estados Unidos, e agora a América Latina, fiquem totalmente vulneráveis ao checkmate global. Não tendo economia, o poder armado fica prejudicado e a ascensão de um mundo multipolar se torna muito mais fácil. Um mundo multipolar onde eles gostariam que todo o poder fosse para as organizações internacionais, coisa a qual Putin e Xi Jinping se opõem. Esse é o ponto agora central desse momento. E essa eleição não é tanto por quem vai assumir o cargo, mas é, portanto, o que quem estiver no cargo, presidente do Brasil, conseguirá fazer. Esse é o ponto central.